Olá, amantes de japonês, como vocês estão? Sabe quando a gente aprende um novo idioma e a gente se depara com palavras que têm a mesma pronúncia, só que significados diferentes? Mais ou menos sobre isso a nossa aula. Na verdade, a nossa aula de hoje é sobre listening, compreensão auditiva, e no meio do diálogo nós vamos ter palavrinhas que têm essa característica. Mesma pronúncia, só com significados diferentes, tá certo? Então depois da vinheta nós vamos explicar tudinho como vai funcionar. Fica comigo, tamo junto, vinhetando! Cada aula uma aventura, sempre algo novo a explorar. Com apoio e confiança, vamos juntos conquistar. O processo é divertido, com ele não tem igual. Aprender japonês se torna sensacional. Muito bom, sejam bem-vindos. Quem não me conhece, meu nome é Felipe Kawakami, eu dou aula de japonês online. E tenho esse canal aqui para divulgar o meu trabalho e para ajudar vocês também a aprender um pouco de japonês, tá certo? Tentando fazer isso de uma maneira divertida, fazendo gesto para lá e para cá, que sai fora do. É muito fácil fazer gesto para sair fora dessa câmerazinha aqui, de terceira categoria que eu tenho, mas o que importa aqui é o conteúdo, certo? Então vamos lá. O fluxo da aula de hoje é o seguinte: nós vamos ver um vídeo, uma animaçãozinha de um diálogo que vai acontecer entre duas pessoas. Certo? Aí primeiro nós vamos ver ele sem legenda, só escutando ele. Depois nós vamos ver ele com a legenda em japonês sem tradução. E nós vamos assistir uma terceira vez, aí com a legenda em japonês e eu dando a explicação, escrevendo com essa caneta aqui na tela. Ó, eu consigo escrever, ó. Eu consigo escrever, dando as explicações tudo direitinho, tá certo? Então vamos fazer isso? Sugiro que você, ao escutar a primeira vez, esteja num lugar tranquilo ou coloque um fone de ouvido e tente discernir o que ele está falando, o que os personagens estão falando. Se você quiser e dar um up nisso, você pode inclusive ir pausando e tentando repetir o que o personagem está falando, tá certo? Então a primeira vez vai ser assim. Eu vou passar agora, então por favor escute com atenção, sem legendas, bora lá. Ah, lembrando, a cena é dentro de um pet shop, um menino conversando com o dono do pet shop. Bora lá. 犬を飼いたいんだけど、どう思う？いいと思うよ。犬を飼うのは楽しいからです。どんなところが楽しいですか？一緒に遊んだり、散歩したりできるからです。楽しそうだけど、世話が大変そうじゃないですか？最初は大変かもしれないけど、絶対になれるよ。そうかな？そうだよ。それに、犬を飼うと毎日が楽しくなるよ。毎日が楽しくなりますか？そうだよ。犬はいつも元気で癒してくれるからなんだよ。そうなんだ。じゃあ、犬を飼ってみようかな。いいよ。きっと楽しいよ。ありがとう。こちらこそ。Kotirakoso! Foi isso que ele falou no último, na última fala, no último serifo dele, né? Serifo tá em japonês, tá? Então, e aí, como é que foi? Conseguiu discernir bem os sons? Deu para entender? Você fez o shadowing, ou quer dizer, falou depois dos personagens para treinar um pouco da dicção? Ok? Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos ver novamente, só que agora vai aparecer a legenda na frente, ou a legenda embaixo, né? A legenda embaixo. Aí dá para nós vermos se aquilo que nós escutamos mesmo, se os nossos ouvidos estão bons ou não, tá certo? Então, se prepare para a segunda vez. Deixa eu só puxar aqui. Ok, vamos embora. 犬を飼いたいんだけど、どう思う？いいと思うよ。犬を飼うのは楽しいからです。
どんなところが楽しいですか？一緒に遊んだり、散歩したりできるからです。楽しそうだけど、世話が大変そうじゃないですか？最初は大変かもしれないけど、絶対になれるよ。そうかな。そうだよ。それに、犬を飼うと毎日が楽しくなるよ。毎日が楽しくなりますか？そうだよ。犬はいつも元気で癒してくれるからなんだよ。そうなんだ。じゃあ、犬を飼ってみようかな。いいよ。きっと楽しいよ。ありがとう。こちらこそ。Ok, voltei. E agora, conferindo a legenda, como é que você se saiu? Acredito que bem, né? Porque para uma pessoa acompanhar um professor como esse, precisa ser inteligente, né? Porque o professor aqui, ó. Não se deprecie, homem. Vamos lá, então. Terceira vez, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar o vídeo de novo e agora eu vou escrever na tela aqui, ó. Escrever na tela, eu vou dar as explicações escrevendo na tela, tá certo? Deixa eu limpar isso daqui e vamos mais uma vez passar o vídeo aqui. Só que agora nós vamos dando pause e explicando tudo o que nós precisamos entender sobre esse vídeo, ok? Bora lá! Mais uma vez, tá na tela. 犬を飼いたいんだけど、どう思う？ Tudo bem, pausamos aqui. Nós temos a palavra inu, cachorro, kaitai, né? Kaitai significa, ó, vem do verbo kau. E essa daqui é a palavrinha que pode significar duas coisas, porque tem a mesma pronúncia. Um significado dele é comprar. E o outro significado dessa palavra é como se diz, cuidar ou adestrar um animal. Tá? Especialmente nesse caso aqui, poderia ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Por quê? Porque ele poderia estar querendo comprar o cachorro, ou ele poderia estar querendo cuidar do cachorro. Evidentemente, nesses casos, a gente vai saber pelo kanji, ó, a maneira que é escrita aqui. Esse kanji aqui é o kanji de adestrar, cuidar, ok? Então, ele pegou o verbo kau e colocou na forma tai. A forma tai é o seguinte, quando um verbo é flexionado e termina com tai, a ideia é que nós queremos realizar a ação do verbo. Ou seja, eu quero o quê? Cuidar, eu quero adestrar, eu quero cuidar do cachorro. Ok? Então eu quero cuidar do cachorro. E no okaitai, quero cuidar de um cachorro. Esse dakedo, tá? Esse N sozinho aqui, esse N sozinho aqui, é vício de linguagem, tá? E esse dakedo funciona como uma conjunção, dizendo assim, eu gostaria de fazer isso, mas, né? Mas... E aí ele fecha com essa pergunta aqui, ó, do omou. Omou é o verbo achar ou pensar, e do é como. Ou então, como você acha, como você pensa, ou melhor dizendo, o que você acha, correto? Então, essa frase é, eu gostaria, eu quero, ou eu queria, não, eu quero, né, adestrar um cachorro, mas o que você acha, como você acha? É isso que o menininho disse, tá certo? Vamos prosseguir então? Play! Não, preciso primeiro limpar, depois dar play. Vamos lá. いいと思うよ。犬を飼うのは楽しいからです。Muito. Opa! Voltar um pouquinho aqui. Ok, deu certo. Itomoyo. I com dois I, tá? Prolonga esse I, significa bom. Omo é achar. Itomo eu acho bom. Esse yo aqui, ó, apenas uma partícula da ênfase. Então, itomo yo acho bom. E no okau, essa daqui é uma ação, tá? E no okau, cuidar do cachorro, adestrar o cachorro. Tanoshi. Tanoshi significa divertido. Quando nós queremos dar característica, usar um adjetivo em cima de uma ação,
nós precisamos desse tipo de combinação de partículas, tá? Esse aqui é um dos casos, tá? Se a gente quer falar que certa ação tem determinada característica, nós colocamos essa combinação de partículas no wa, no meio, tá? Okay? Existem outras combinações de partículas? Existem. Koto, wa também, no, ga, koto, ga, depende. Mas o mais normal e o mais usado é esse aqui mesmo, tá? A ação é adestrar o cachorro e a característica é divertido. Então, para dizer que adestrar o cachorro é divertido, colocamos isso daqui, ó, isso daqui no meio, tá ok? Carades. Esse carades vai aparecer algumas vezes nesse diálogo, tá? É uma expressão que indica que ele está explicando, né? Por que é divertido adestrar ou cuidar do cachorro, certo? Porque é divertido adestrar o cachorro. Ou seja, esse cara equivale ao porquê nosso, o porquê explicativo. Só que, como o japonês é meio ao contrário, meio diferente do português, essa ideia vai lá para o final da frase. Tá certo? Entendido até aqui? Vamos prosseguir então, apagando essa bagunça e indo mais uma frase. 会うのは楽しいからです。どんなところが楽しいですか？ Muito bom, aqui ele fez uma pergunta, né? Tanto é que nós temos aqui a partícula da pergunta, ka. Ok? Donna, qual? Donna, qual? Tá? Quando o N está dobrado, é como se falasse do, na. Tá? São 3 sílabas aqui, ó, são 3 letras, né? Do, na. Qual? Tokoro. Tokoro, ao pé da letra, significa lugar, local, né? Mas aqui ele está no sentido figurado, né? Dona Tokoro, qual local, qual parte, né? Qual parte? Tanoshi, divertido, desu ka. Então está perguntando qual parte é divertido, onde é divertido, como que é divertido, né? Então essa foi a pergunta que ele fez, tá certo? Lembrando que quando se usa Tokoro no sentido de local, lugar mesmo, ele é escrito em kanji, tá? Como ele está escrito aqui em hiragana, nós entendemos que ele está na linguagem figurada, ele está funcionando como a gente chama, até esqueci o nome agora, mas é substantivo geral, né? Substantivo geral, tá certo? Ok? Não é esse nome não, mas eu vou lembrar. Vamos então limpar essa bagunça aqui e continuar. 一緒に遊んだり、散歩したりできるからです。Ok. Lembrei, tá? É substantivo genérico, né? Substantivo geral, substantivo genérico, tá? Então aquele Tokoro ali funciona como um substantivo genérico. Ele tem a pronúncia da palavra em si, mas é no sentido figurado. Aí o dono aqui falou, Issho ni asondari, sanpu shitari dekiru kara desu. Aqui tem mais uma vez o porquê de explicação, essa expressão, kara desu, tá lá no final. Então, porque alguma coisa, né? Alguma coisa qualquer. Issho ni, junto, tá? Essa expressão Issho ni, a gente tem que colocar junto e significa junto. Asondari. Aqui nós temos, tá vendo? Dari, tari. É a forma do verbo que a gente chama de forma tari. Alguns verbos, como é o caso desse daqui, termina com dari. E a gente usa, ou o japonês usa, quando ele está listando ações diferentes. E aqui ele está listando 2 ações. Essa, asondari, que vem do verbo asobo, que significa brincar, ou seja, brincar junto, e sanpo suru, que significa caminhar ou dar uma caminhada. E a palavra aqui, dekiru, significa conseguir, é o verbo conseguir. Ou seja, nisso tudo aqui ele quis dizer o seguinte, porque conseguimos brincar juntos e dar caminhadas com o cachorro. Okay? Então,
foi perguntado para ele qual parte que é tanoshi, qual parte que é divertida. Ele falou essas partes. Dá para brincar junto, dá para caminhar junto com eles, tá certo? E aqui, karadês, que significa o porquê, a expressão de explicação deles. Bom, vamos então limpar essa bagunça aí para a próxima palavra, ou próxima frase. たり、散歩したりできるからです。楽しそうだけど、世話が大変そうじゃないですか？ Tudo bem, tanoshissou da kedo, sewa ga taihensou janai desu ka? Presta atenção aqui, ó. Ka, partícula da pergunta, está perguntando. So, so. Esses dois so têm a mesma função. So é parece que, sabe quando uma coisa tem uma impressão que você é assim? Tanoshi, so. Aqui como é um adjetivo na forma i, nós tiramos o último i e substituímos por so. Ele entra como que na conjugação do adjetivo na forma i. Tanoshi, tanoshiso, tanoshi, tanoshiso. Então, ou seja, parece divertido. Dakedo, mas, sewa, cuidado, né? Cuidado, no caso de cuidar do cachorro. Taihen, difícil, né? Difícil, trabalhoso. Taihen so, parece difícil. Janai desu ka, não é assim? Janai desu ka, não é assim? Ou seja, parece ser divertido, mas não é assim que parece também que cuidar é muito trabalhoso? Foi isso que ele quis perguntar aqui nessa frase, tá certo? Vamos então limpar essa bagunça e continuar com a próxima frase. Falar em cachorro, meu cachorro está latindo lá fora. 最初は大変かもしれないけど、絶対になれるよ。 Muito bom. Saisho wa taihen kamoshirenai kedo, zetai ni nareru yo. Saisho, no começo, tá? Taihen, ele repetiu, né? Taihen, difícil, trabalhoso. Essa expressão aqui é bem interessante. Kamoshirenai, tá? Pode trocar tudo isso aqui, ó. Kamoshirenai, kamoshiremasen, por talvez. Simples assim, bem fácil. Então, Taihen kamoshirenai talvez seja divertido, não, trabalhoso. Taisho, no começo. Kedo, mas, tá? Zetai ni, com certeza, absolutamente. Nareru é o verbo acostumar. Ou seja, com certeza, definitivamente você se acostuma. Tanto é que ele colocou aqui a partícula yo, que é a partícula da ênfase. Ele falou isso com o maior entusiasmo. Ou seja, aqui ele disse, ó, no começo, talvez seja um pouco trabalhoso, mas com certeza, absolutamente, você pode se acostumar. Ou você se acostuma. Ok? Vamos lá limpar aqui e partir para a próxima. そうかな。 Muito bom. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para... Vou ter que dar そうだよ。それに、 Estava aqui mesmo? そうだよ。それに、最初は大変かもしれないけど、絶対になれるよ。そうかな。 Sou caná, né? Ele quis dizer, né? Essa daqui é tão pequena que eu vou falar. Sou caná, será? Né? Significa será. Vamos continuar. そうだよ。それに、犬を飼うと毎日が楽しくなるよ。 Opa, voltando um pouquinho aqui. Isso, né? Sou daio, é sim, né? Esse daio é uma afirmação com mais ênfase. Sou daio, é assim. Soreni, além disso, né? Inu o kauto, lembrando que aqui é cuidar do cachorro, né? To, esse to tem função de ser, então se cuidar do cachorro. Mainichi, todos os dias. Tanoshi, aqui está terminado com ku, né? E naru é o verbo se tornar. Então, tanoshi naru não dá certo. Então, eles colocam tanoshiku naru para dizer o quê? Vai se tornar divertido ou se torna divertido. Ou seja,
Sim, é assim mesmo. Além disso, se você criar o cachorro, todos os dias vão se tornar divertidos. Foi isso que ele quis dizer aqui. Limpando a bagunça e prosseguindo. 毎日が楽しくなりますか？ Bem, mainichi ga tanoshiku narimasu ka? Aqui ele repetiu a ideia, né? E perguntando. Tanto é que temos a partícula da pergunta aqui, né? E aqui ele usou também o verbo narimasu na versão polida, na forma masu, né? Versão polida. Mainichi ga tanoshiku narimasu ka? Ou seja, todos os dias vão ser divertidos? Vamos ver a resposta do dono do pet shop aqui. そうだよ。犬はいつも元気で癒してくれるからなんだよ。 Vamos voltar só um pouquinho aqui. Ok, muito bom. Aqui deu certo. Sodayo, mais uma vez. É sim, né? Com aquela ênfase. Inu wa itsumo genki de. Inu cachorro. Itsumo sempre. Genki saudável. Yashite kureru. Essa daqui é bem interessante. O verbo yashite vem do verbo yasu, que significa curar. E o kureru significa, ou joga esse verbo para voz passiva, ou seja, não é que eu curo alguém, eu sou curado. Ou seja, na verdade, ele está querendo dizer que o cachorro aqui nos cura. Então, esse kureru tem a função um pouco parecida do nos. Do nos. Eu não sei o que aconteceu, mas... Okay. Ah, tá aqui. Nos, sem acento, tá? Então, nos ajuda, nos consola. Então, esse cureiro tem mais ou menos a sentido dessa palavra no português. Mais uma vez o cará aqui, que é a explicação. Então, ele está explicando por que o cachorro nos cura, porque ele sempre está saudável. E aqui, mais uma vez, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Né? Afirmando de uma maneira enfática. Bom, vamos limpar agora essa bagunça e continuar. Falta só mais um pouquinho. Não sai daí, não. してくれるからなんだよ。そうなんだ。じゃあ、犬を飼ってみようかな。 Opa, tem que voltar um pouquinho sempre. Isso, tá ótimo. Sou não dá. Ah, é mesmo, né? Esse sou não dá, é mesmo. Já, então. Inu o katte miyou kana? Tem duas coisas que eu quero explicar aqui, né? Primeiro, o verbo kau está na forma T, mais mio. Esse mio vem do verbo mir, mas ele aqui está como um verbo auxiliar, tá? Verbo mir, sozinho, significa ver. Quando ele está como um verbo auxiliar, que é depois do verbo principal na forma T, ele tem o sentido de tentar. Ou seja, tentar o quê? Depende da ação do verbo principal, que no caso aqui é cuidar. Então, ino katemio, vou tentar cuidar de um cachorro. Kana, esse kana aqui, acho que vou. Tem esse sentido, acho que vou cuidar do cachorro. Tá certo? Então, vamos aqui limpar essa bagunça e continuar. みようかな。いいよ。きっと楽しいよ。 Ok, vamos voltar só um pouquinho. Io é bom. Kito, com certeza. Bem parecido com zetai, né? Zetai que nós vimos na outra frase. Tanoshi, divertido. Ou seja, ele está tentando a todo custo convencer que é divertido criar um cachorro. Mais uma vez, a partícula da ênfase aqui, tá certo? Então, to é com certeza. Zetai é mais para absolutamente, mas na hora de traduzir, a gente quase que traduz da mesma maneira. Com certeza, tá bom? Vamos lá, mais um pouquinho. Já está quase acabando. Limpando a bagunça. Play! 楽しいよ。ありがとう。 Arigato, obrigado, né? こちらこそ。 Kochira koso é uma expressão que fala assim, eu que agradeço. Não, aqui que eu agradeço, tá certo? Então, esse kochira koso é usado nesses casos, assim, né? Obrigado, não, eu que agradeço. Kochira koso. Bom, deixa eu voltar aqui. E aí, como que nós fomos
no treinamento dos nossos tímpanos. Tímpanos é ótimo, né? Dos nossos ouvidos, né? Estamos entendendo bem o japonês? Lembrando que é prática, né? É prática. Existem muitos canais no YouTube de japoneses nativos que podem dar um gás nesse tipo de exercício, tá? É simples, é só você ir lá aqui no YouTube mesmo e digitar isso daqui, ó, Comprehensible Input. Aí no caso, né? Japonês. Você vai achar vários canais de nativos falando em japonês bem devagar. Alguns têm até ilustrações enquanto eles vão falando as palavras. Mas eles falam bem devagar e com o sotaque original. Um pouquinho diferente, né? Em alguns casos até bastante diferente do que é aprendido nos materiais didáticos. Tá? Então, se você quer treinar, acha que precisa treinar mais, aqui está a dica. Claro, nós temos outros vídeos aqui no canal, que além de você treinar a sua escuta, né, exercício de escuta, eu também explico como eu expliquei hoje, tá? Tem mais uns 4 ou 5 por aí. Se você quiser, você pode ver esses vídeos também. Na verdade, acho que vou deixar no final aqui 2 vídeos com essa mesma temática para você dar uma olhadinha também, correto? Muito bem, muito obrigado por ter me assistido, por ter me suportado. Lembrando que se você gostou, deixa o like aí para nós, tá? Vou deixar na descrição do vídeo um link com o diálogo inteiro em japonês, com as letras romanas e também com a tradução em português para você estudar. Aí você pode até inclusive acompanhar a aula de novo, fazendo umas anotações, você imprime aquilo, isso é muito bom para você, tá? É um material que eu estou disponibilizando para vocês, tá certo? E um último convite, se você quiser, eu vou deixar também na descrição do vídeo, estou produzindo conteúdo lá no Substack, que é uma rede social nova, bem interessante, bem legal. Gostei da rede social, estamos criando conteúdo lá, e lá dá para escrever artigos, dá para escrever pensamento, entra lá, o link vai ficar aqui na descrição, tá? E me segue lá também se desejar, tá certo? Espero que você tenha gostado, vamos vinhetar e vou deixar 2 vídeos aqui para você ir para lá. Todos os 2 é de exercícios de escuta, de compreensão auditiva, correto? Tamo junto, mata né! Vamos vinhetar! Cada aula uma aventura, sempre